Graças a Deus. Quero convidar aqui pastor Jânio, que vai ser o instrumento que Deus vai usar para falar à igreja nesta noite. Ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão terrível, quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Vamos orar, queridos. Que o Senhor está presente em nossas vidas, e nos dar a certeza de que o Senhor nos tem feito muito bem. O Senhor tem nos dado bens, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem suprido em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O Senhor tem nos feito entender que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor nos faz entender nesta noite que as tuas mãos estão estendidas sobre nós, e nós cremos, ó Deus, na tua presença, porque o teu Espírito Santo é Deus conosco, e tem tocado em nossas vidas, e tem nos feito entender e compreender que o Senhor nos ama, que o Senhor é conosco, e que jamais o Senhor nos desampara. Abençoa a tua igreja nesta noite, com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podeis assentar, queridos. Louvado seja para sempre e eternamente o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos, a palavra de Deus nesta noite, o tema desta noite, o tema do Projeto de Vida Vitoriosa 2016, eu tenho certeza, a certeza de Deus está sobre a minha vida. Se a certeza de Deus está sobre a minha vida, jamais eu terei dúvida. E nessa noite o tema: eu tenho certeza que o Senhor me enche de bens. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Deus existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é misericórdia. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Nós temos certeza que Deus nos ama. Nós temos certeza
aqui o tema, desde o início. Queridos, nós vemos aqui um homem, Jacó, que passou por várias tribulações, Aqui no versículo de número 12, do capítulo 28, sonhou, eis, posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então Jacó, ele estava fugindo da casa do seu pai, fugindo do seu irmão, que estava furioso, querendo matá-lo. Seu irmão queria matar ele porque ele havia recebido a bênção da primogenitura, que já havia sido profetizado antes, que a bênção era dele, porque o Senhor já havia dito para o seu pai que ele abençoaria o menor e não o maior, e o maior serviria o menor. Mas será que Isaque se esqueceu disso? Será que Isaque não guardou essa palavra no seu coração para cumprir no momento certo, aonde ele estaria ministrando a bênção do Senhor sobre o seu filho? A Bíblia diz que Isaque preferia Esaú e desprezava Jacó. Por quê? Porque Esaú era um jovem valente, era caçador, e Isaque então preferia o seu filho. Ou ele se esqueceu desta bênção, que ele deveria abençoar o menor, ou ele não fez caso disso e propôs no seu coração que abençoaria o maior, desprezando então a palavra, a promessa de Deus, o que Deus havia dito. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tomar cuidado com as nossas preferências. Não devemos preferir aquilo que nós entendemos que é o melhor, mas devemos preferir agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Às vezes nós entendemos que a vontade de Deus não é o certo, pensamos que não é o certo, mas Deus nunca faz as coisas erradas, Ele só faz o que é certo. Nós que erramos como seres humanos, e aqui nós vemos que Isaque errou em não ter no propósito, não ir ensinando os seus filhos desde pequenininho que o menor receberia a bênção da primogenitura e não o maior, como estava na lei. Então, como Deus fez essa observação, essa mudança, Isaque deveria ter observado isso e desde pequenininho ensinar o seu filho Esaú, e falar, ó Esaú, Deus disse que você será servo de Jacó. Vocês são gêmeos, ele nasceu primeiro, mas o Senhor disse que ele vai herdar a bênção da primogenitura. E se ele já tivesse vindo ensinando isso para o seu filho, certamente não teria acontecido isso. Mas ele se omitiu a isso, ele se omitiu às verdades bíblicas, à profecia que Deus havia profetizado sobre os seus filhos. E ele vinha ensinando desde eles pequenininhos que Esaú receberia a bênção da primogenitura, porque Esaú era o filho mais velho. Sabe por que eles vinham sendo ensinados dessa forma? Porque um dia Jacó prepara um guisado de lentilhas muito gostoso, e Esaú chega do campo muito cansado, e ele fala, me dá um pouco desse guisado.
E Jacó fala: eu te dou se você me der o direito de primogenitura. Então eles estavam sendo ensinados que o direito de primogenitura seria de Esaú, e não conforme o Senhor havia dito que seria. E Esaú não valorizava esta bênção da primogenitura. Ele não dava valor nenhum nisso. E ele diz: de que me vale essa bênção da primogenitura agora que estou morrendo de fome? Isso muitas vezes acontece com o povo de Deus. De que me vale honrar o meu pai e a minha mãe agora que eu estou morrendo de raiva? Eles me maltrataram, eles me proibiram de ir à festa e sair com os meus amigos. De que me vale honrar o meu pai e a minha mãe, obedecer o meu pai e a minha mãe? Eles não valorizam isso. Muitos têm feito isso. Têm desprezado, têm deixado de honrar o pai e a mãe. E com isso muitos têm morrido prematuramente, porque têm desobedecido os pais. E têm ido em determinados lugares que os pais dizem: não vá. E eles vão e muitas vezes perdem a vida. Porque talvez seriam lugares perigosos onde não deveriam ir. E por desobedecerem os pais, eles vão e muitas vezes perdem até a vida de forma prematura. Eu quero dizer para você, jovem, você adolescente, você criança: obedeça os seus pais, e que na sua casa prevaleça a palavra de Deus. Sim, sim, não, não. Se seu pai disser sim, sua mãe, você obedece. Se ele disser não, acabou. Quando os meus filhos falam comigo alguma coisa, me pedem alguma coisa, se eu falar não, aí se repete e fala: meu filho, eu falei que é não. Então acabou, esquece isso. Tem que ser assim, queridos. Porque é assim que é a palavra de Deus. Não tem meio termo. Porque muitas vezes os filhos desobedientes testam os pais. Ele vai lá na mãe, pede para a mãe não deixa, aí ele vai no pai. Aí às vezes o pai é mais maleável, sua mãe deixou? Às vezes até mente que a mãe deixou, às vezes a mãe saiu e o filho vai e faz aquilo que não era para fazer, desobedecendo. Então tomem cuidado. No ano de 2016, se em 2015 você teve alguma desobediência, fale com o Senhor: Senhor, me fortalece, para que em 2016, nesse ano que nós entramos, eu seja obediente aos meus pais, para que tudo me vá bem e para que eu tenha longevidade de dias. Amém, queridos? Amém, adolescentes? Amém, crianças? Amém, jovens? Louvado seja para sempre e eternamente o nome do Senhor Jesus. E não tem aquele negócio de dizer: eu fiz 18 anos, meu pai não manda mais em mim. Não existe isso, querido. Você está dentro da casa do seu pai, a autoridade dele, a autoridade espiritual dele, a autoridade sobre você está sobre a sua vida. E você deve honrar e obedecer. Eu vou morar fora. Eu comprei um apartamento, eu trabalhei, comprei um apartamento. Eu vou morar no meu apartamento. Eu vou pegar a minha mala e vou morar sozinho, que ninguém vai dar opinião na minha vida. Você não está autorizado pelo Senhor. Não. A não ser que seu pai autorize e a sua mãe te abençoe para fazer isso. Mas se não for, não vá. Eu não abençoo o meu filho para fazer isso e não aceito. Meus filhos só saem da minha casa quando se casarem. Mas enquanto estiverem solteiros, vão ficar na nossa casa, servindo ao Senhor. Então jamais faça isso. Jamais abandone a casa do seu pai. Jamais seja desobediente a seu pai, a sua mãe, no Senhor. Obedeça a eles no Senhor. A não ser que o conselho do seu pai é contra a sua fé. A não ser que o seu pai esteja ou a sua mãe te aconselhando a não servir ao Senhor, porque talvez eles não servem ao Senhor como você. Aí é onde a Bíblia diz: aquele que deixa pai e mãe por amor de mim, esse é digno de mim.
aquele que não deixar não é digno de mim. Aí nesse sentido sim, se o seu pai disser para você, olha, eu não sirvo a Jesus, você não vai servir esse Jesus, você está proibido de ir à igreja, aí nisso aí você não vai obedecer. Porque nós temos que obedecer, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja para sempre e eternamente o nome do Senhor Jesus. É assim que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. E esse jovem, então, ele comprou o direito de primogenitura do seu irmão, que não valorizava. E depois, quando chegou no tempo certo, foi que ele sentiu que aqueles anos atrás, quando ele havia desvalorizado o seu direito, agora ele sentia cordeiros para matar e preparar o guisado para o seu pai. E Jacó leva o prato de guisado para Isaac. Isaac já com as vistas ruins, né? Mas ele vestiu a roupa, a mãe dele deu a roupa de Esaú para ele vestir. Ele chegou lá e ele sentiu o cheiro de Esaú. A voz era de Jacó, porque realmente era Jacó. E ele meio na dúvida, mas ele perguntou e Jacó mentiu. Uma coisa que nós não devemos fazer, queridos, é mentir. Nem por brincadeira, não minta. Porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E você é um servo de Deus, para morar nos céus, você não deve mentir. Você deve falar a verdade. Toda vez que vier na sua mente para mentir, você se lembra dessa palavra. Do dia 11 de janeiro de 2016. Não minta mais. Você que mentia, não minta mais. Fale somente a verdade. Ainda que para isso custe um preço alto para você, mas fale a verdade. E ele mentiu. E enganou o seu pai. E ele recebeu a bênção. Realmente a bênção era para ele. Mas como já começou as coisas erradas lá de trás, o exemplo errado do pai veio atingindo os filhos. Então, pais, tome cuidado com o seu mau testemunho, com o seu mau exemplo para o seu filho. Tome cuidado, porque Deus te pedirá conta. Quando Deus te deu o seu filho, Ele te deu ele bebezinho, inocente, como uma página branca para você escrever a história dele, até ele sair do estado de inocência e atingir a forma de adulto. Então você é responsável pela formação dessa criança, desse pré-adolescente, desse adolescente, desse jovem. E você, jovem, a partir do momento que você atingiu a consciência, o conhecimento do bem e do mal, você adolescente, o Senhor te pedirá conta dos seus atos, das suas ações. Então tome cuidado. Guarde a palavra de Deus no seu coração, como disse o salmista: guardei a tua palavra, escrevi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia, Jesus. Então ele recebeu a bênção e saiu. Quando Esaú chega com a caça para o pai, fez a caça, caçou, matou, fez o guisado e trouxe para o seu pai. E o pai dele assustou demais, porque já havia abençoado Jacó. E a Bíblia diz que Esaú chorou muitíssimo e disse: pai, o senhor não tem mais uma bênção para mim? Ele disse: não, meu filho, eu já abençoei o seu irmão. Você vai servir o seu irmão. Então Esaú ficou muito triste, muito revoltado, e ele queria matar o seu irmão. Ele prometeu no seu coração que ele mataria, após a morte do seu pai já estava bem velho, ele mataria o seu irmão. E Jacó então precisou fugir, né? E aqui no versículo 28, no capítulo 28, versículo 1, Isaac chamou Jacó
E dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padan-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá para esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E aí então, Isaac e Rebeca manda Jacó para a sua parentela, longe dali, para que o seu irmão, com a revolta contra ele, não concluísse aquele projeto mal do seu irmão contra Jacó, e para que também Jacó não tomasse como esposa uma daquelas moças ali que não temia ao Senhor e que adorava ídolos e que não agradava a Deus. Então mandou ele para a casa da parentela dele, da sua parentela, onde onde tinha lá o seu sobrinho, e esse sobrinho, o seu cunhado, o irmão de Rebeca, Labão, e lá tinha as filhas dele, e que Jacó se casasse com uma delas. E nós sabemos que Jacó sai fugido da casa de seu pai, com certeza muito triste. Ele não queria aquilo, ele não queria sair de perto dos seus pais, porque ele amava os seus pais, mas ele foi obrigado a sair dali. E ele se via numa situação complicada, num deserto, num lugar onde ele não tinha uma cama para se deitar, onde ele não tinha um travesseiro para colocar a cabeça. E a palavra de Deus então diz que ele então pega uma pedra e faz dessa pedra um travesseiro. E naquele momento de tristeza, com certeza, sentindo frio naquele lugar, mas ele, quando dorme, ele vê que Deus está naquele lugar. Então eu quero dizer para você, meu querido, se você estiver passando por um momento de dificuldades, e se você serve ao Senhor, saiba que Deus está com você. Deus jamais vai te abandonar no momento que você estiver passando por dificuldades. E você deve clamar ao Senhor e pedir a bênção dEle sobre a sua vida. E pedir ao Senhor: me socorre, me ajuda, tenha misericórdia de mim, me toma pela mão, me sustenta, me fortalece. E com certeza o Senhor fará isso na sua vida, se você pedir de coração aberto. Aleluias, arrependido. Quando dorme, o Senhor pode perdoar qualquer tipo de pecados, desde que você se arrependa e deixe o pecado. Aleluia. Se você estiver passando por um momento de dificuldade, mas se você apenas sentir remorso ou se deleitar no pecado, está com você. O Senhor não Deus jamais vai te abandonar no momento que você estiver porque Ele não vai dificuldades. Fazer nada contra e você a sua deve palavra. Clamar ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento de aflição, em que o seu travesseiro era uma pedra, o Senhor dá a ele uma visão, e ele vê uma escada, e ele sonhou, e posta na terra tinha uma escada, cujo topo atingia o céu, aleluia, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, aleluia. Perto dele estava o Senhor. Aleluias. Então os anjos subiam e desciam no sonho dele, e o Senhor estava perto dele. Naquele momento de aflição, de prova, o Senhor estava ali perto dele, cuidando dele, aquecendo ele daquele frio, daquele lugar, livrando ele daquelas serpentes venenosas que com certeza havia naquele lugar. Muitas pestes, muitas pragas, muitas coisas terríveis, muitos perigos cercavam Jacó naquele lugar. Mas, com certeza, com a presença de Deus ali, nenhum mal poderia lhe acontecer, porque a presença do Senhor estava ali.
Querido, jamais se afaste da presença de Deus. Clame ao Senhor. Senhor, seja presente na minha vida. Se faça presente na minha vida. Aleluia. Jamais abandone a Deus, jamais se afaste dos caminhos do Senhor. Busque ao Senhor com o seu coração aberto, arrependido. Aleluia. A palavra de Deus diz: se ouvires a minha voz, hoje não endureçais os vossos corações, porque o dia do arrependimento é o dia chamado hoje. É já, é agora. Não deixa para amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Temos que tomar a nossa decisão hoje. Temos que decidir mudar de vida hoje, agora. Se mentimos, não vamos mentir mais. Aquilo que fazíamos de errado, vamos deixar de fazê-lo, para agradar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E a palavra de Deus diz que o Senhor lhe faz promessas. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia. A mesma bênção de Abraão. Aleluia. Agora o Senhor promete a Jacó. Aleluia. Eu te abençoarei. E a partir desse momento, ele já havia recebido a bênção do seu pai. E agora Deus confirmando e abençoando ele. Ele começa, ele passa a ter a certeza que o Senhor o abençoará, que o Senhor o enche de bem. Nós precisamos ter essa certeza. Os bens que nós possuímos não foi com a força do nosso braço, conforme a palavra de Deus diz. Você não adquiriu, não foi com a força do seu braço. Aquilo que fazíamos de errado, foi o Senhor, para agradar ao Senhor. Aqui em Deuteronômio 8:17 diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não. Foi o Senhor e te fortaleceu. Aleluia. Deuteronômio 8:18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que tudo vem do Senhor, tudo provém do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus diz: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E essa palavra e essa profecia nos alcançou. Hoje nós somos abençoados. Isso foi muitos anos atrás. E essa bênção pela fé fortaleceu, nos acompanha, nos alcançou. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor te alcançará. Deuteronômio 8:18 diz assim: servo de Deus é abençoado. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, o que é que você vai comer, o que é que você vai se vestir. Preocupa-se em agradar ao Senhor. Pergunta para Ele todos os dias: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Examina as Escrituras. Aleluia. Senhor, a tua palavra diz que eu não posso fazer isso. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Na tua descendência serão abençoadas todas as Procura refletir a sua vida, comparar o seu dia a dia, as suas ações com o que a palavra de Deus diz. Gálatas 5:19-21 fala sobre as obras da carne. Leia, veja se você está enquadrado em uma daquelas obras ali. Porque se você tiver, ou alguma coisa semelhante àquelas obras, lá está escrito no último versículo do capítulo, no último versículo 21, na última frase ali do 21, os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. E nós somos cristãos para ir para os céus, para morar nos céus. Então examina as Escrituras, Gálatas 5:19-21, e veja se você enquadra em uma
em uma dessas obras da carne. E se você se enquadrar, se arrependa, peça misericórdia, conserta hoje na presença de Deus. Aleluias. E o Senhor te abençoará. Aleluias. Louvado seja para sempre e eternamente o nome do Senhor Jesus Cristo. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido, que te hei dito. Então o Senhor não te desampara. O Senhor disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Isso foi Jesus que disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Para quê? Para conhecer a palavra. Para que no momento em que você precisar dessa arma espiritual, que é a palavra de Deus, contra o inimigo, o Espírito Santo te faça lembrar, porque você já leu, você já examinou. Agora, se você não examinar as Escrituras, como que o Espírito Santo vai te fazer lembrar de algo que você não aprendeu, que você não examinou? E ele disse, eu vou. Então o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, eu vos tenho ensinado. Aleluia, Jesus. Então o Senhor não, e o Senhor disse que não desampararia Jacó até cumprir todo o propósito que ele tinha a realizar na vida de Jacó. E o Senhor foi com ele. E o Senhor abençoou Jacó conforme o Senhor havia dito para ele aqui. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Será que você pode se esconder de Deus? Jamais você pode se esconder de Deus. Porque Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre os justos, sobre os fiéis. Então o Espírito Santo vos ensinará. Então creia nisso. Creia nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Então ele disse, esse lugar é temível, é a casa de Deus. E você está também neste lugar. Aqui é a casa do Senhor. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. E a palavra de Deus diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Seja pronto mais a ouvir do que a falar. Quantas vezes você vem para a igreja e fica conversando, o seu irmão do lado quer ouvir a pregação e você atrapalha. Você traz o seu celular, fica mostrando o WhatsApp para o seu colega. Não faça isso. Você está desonrando a casa de Deus. Você não está tendo temor. E a palavra de Deus diz que Jacó disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. E a palavra de Deus diz que tudo quanto a igreja ligar na terra será ligado no céu. Tudo quanto desligar na terra será desligado no céu. A igreja do Senhor Jesus, aleluias, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus, aleluias. Os negros será o meu salário. E Labão muito esperto, e agora ele colhendo o que ele havia semeado, né? Labão manda os filhos dele levar esses cabritos, esses carneiros para uma distância de 3 dias, e deixou só os carneiros brancos, e tudo branco. Como é que ia nascer malhado? Como é que ia nascer listrado? Aí que entrou o milagre de Deus. Jacó não via de onde ele ia tirar o seu salário. Ele não via condição nenhuma, né? Aos olhos carnais. Mas ele tinha a confiança no Senhor. Ele sabia que o Senhor era com ele, que era o Senhor que ia enchê-lo de bens. Aleluias. E a palavra de Deus diz que Jacó então começou, cortou umas varas,
e fez umas listas nessas varas, e colocou essas varas nos bebedouros das ovelhas, e elas iam, bebiam lá naquele bebedouro, via aquelas varas listradas, e elas concebiam cordeirinhos listrados. E ele teve um grande rebanho, e ele se tornou muito rico. Por quê? Porque ele entendeu, ele compreendeu que os bens dele não proviriam da força do seu braço, mas vinha do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor me enche de bens. Então o Senhor encheu Jacó de bens, e ele saiu da casa do seu sogro, com a esposa que ele amava, com muitos filhos, e ele se tornou o pai dos patriarcas, né, que representam as 12 tribos de Israel, e o nome dele foi mudado para Israel. Amém? Então esta é a mensagem do Senhor nesta noite para os nossos corações. Louvado seja para sempre e eternamente o nome do Senhor Jesus. Pastor Israel.